Quando a gente achava que as coisas estavam melhorando, quando a gente achava que os bons ventos estavam expulsando Donald Trump para fora da presidência dos Estados Unidos, que isso deveria repercutir pelo mundo, chega a notícia de Curitiba de que Sérgio Moro convidou Luciano Huck para um jantar no apartamento dele em Curitiba e que isso seria o começo de traçar uma estratégia para uma candidatura única para 2022 à presidência da República. Pois é. Quem será que é o presidente? Quem será que é o vice? O que será que eles querem? Quais são os objetivos, as alianças? Eu vou te contar tudo. Assista esse vídeo até o final. Vem comigo. Olá, como você está? Meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto? Porque é o seguinte, a notícia chegou de Curitiba que o Sérgio Moro recebeu no apartamento dele o Luciano Huck. E a ideia foi, vamos tentar discutir uma possível candidatura única para 2022 à presidência da República. Quem seria o presidente e quem seria o vice nessa chapa? Eu vou te explicar, só peço para você se inscrever no canal. Você está com o celular na mão? Gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação? Você já se inscreve. Dá um clique agora para receber os próximos vídeos, tá bom? Então olha aqui. Como foi uma conversa preliminar, eles ainda não decidiram quem é presidente ou quem é vice, mas já definiram alguns pontos importantes, que seriam, por exemplo, 3 pilares dessa candidatura. O primeiro, combate à corrupção. O segundo, economia liberal. E terceiro, redução da desigualdade social. Aí você para, olha e vê o seguinte, combate à corrupção é claramente uma bandeira do Sérgio Moro, pelo menos da boca para fora, né? Economia liberal e diminuição da desigualdade social, eu quero ver como é possível colocar essas duas palavras aqui, esses dois grupos de palavras, na mesma frase. Meio difícil. O Paulo Guedes, por exemplo, está sofrendo porque o neoliberalismo tira direitos dos trabalhadores, deixa tudo mais barato, a mão de obra mais barata, e você achar que isso vai reduzir a desigualdade social, menos impostos vai reduzir a desigualdade social? Difícil. Mas agora presta atenção. Vocês lembram quando chamaram o Lula para uma frente ampla? Olha, nós temos que combater o bolsonarismo, vamos fazer uma frente ampla. E estava lá Sérgio Moro, estava lá Luciano Huck, Fernando Henrique, Michel Temer, e o Lula falou, eu não vou assinar um documento, eu não vou entrar em nenhuma frente ampla que tenha gente que apoiou o golpe, porque essa gente não é a favor da democracia. Eu não posso chamar de democrata quem foi golpista, então eu não vou assinar esse documento. Agora nós estamos entendendo por que ele não quis entrar nessa frente ampla. Nunca foi uma frente ampla, é uma frente de direita que precisava de apoio. A ideia de Luciano Huck e de Sérgio Moro é fazer uma alternativa a tudo. Então quem está decepcionado com política, seja bolsonarista ou seja de esquerda, e a população brasileira, a maior parte, sempre está decepcionada com a política, a alternativa seria essa candidatura que não está ligada à política. É uma candidatura que está surgindo agora, de pessoas que não têm vínculos com a política. O problema é o seguinte, se você juntar a experiência dos dois em tratar de política, mesmo que eles não estejam dentro, mas tratar com a política, não dá 10 minutos de boa experiência. O Luciano Huck, zero, ele nunca teve dentro da política, e o Sérgio Moro teve, mas não ficou nem 1 ano e meio. Ele ficou 1 ano e 4 meses de um Ministério da Justiça completamente fracassado. A gestão dele foi um terror. Vejam só os exemplos. Ele divulgou uma lista dos 10 criminosos mais procurados do Brasil. Curiosamente, deixou de fora o Adriano da Nóbrega, o chefe do escritório do crime. E agora parece que a gente descobre por que ele deixou o Adriano da Nóbrega de fora. Porque ele era parte do esquema de rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Veja, ele quer se colocar como uma alternativa ao bolsonarismo, mas ele já esteve dentro do governo Bolsonaro passando pano para as roubalheiras do governo Bolsonaro, passando pano para essa família de gente corrupta. Então é muito difícil ele agora dizer que não tem nada a ver com a política, mas ele fez pior. Ele foi ao Paraguai tentar soltar o Ronaldinho Gaúcho, que é um cara que entrou com um passaporte falso, fazer sabe-se lá o que no país vizinho. Ele também tentou acabar com a violência minando as facções criminosas. Sabe qual que foi o plano maravilhoso do Sérgio Moro? Colocar cartaz na parede de presídios escrito assim, diga não à facção. Vocês acreditam que o plano de gênio do Sérgio Moro foi esse? Diga não à facção? Essa é a experiência política que o Sérgio Moro tem. Fora da política é pior ainda.
Porque o Sérgio Moro, como juiz, só recentemente teve 16 condenações anuladas por falta de provas. Eu não estou falando de Lula, não. Eu estou falando que ele já teve 16 condenações anuladas por falta de provas. Imagina se fosse você. Você está preso e aí revisam a sua sentença e descobre que não tem prova contra você. E o Sérgio Moro te prendeu, mas não foi uma vez, não foram 2 vezes, não foram 5, 16 vezes. É um cara que é pago para decidir quem vai para a rua, quem vai para a cadeia, e 16 vezes ele mandou pessoa para a cadeia sem provas. Veja, é extremamente grave isso. O Luciano Huck, então, é complicado o Luciano Huck. Primeiro, ele já foi parado numa blitz da lei seca e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Saindo de uma festa, não quis fazer. Ah, mas ele não é obrigado a gerar provas contra si mesmo. Eu sei. Eu também não sou, mas eu faço. Quando a polícia me para, eu sei que eu estou dirigindo e eu não bebi, eu faço o teste do bafômetro. E se ele quer posar como defensor da moralidade, dos bons costumes, ele tem que pelo menos respeitar as leis. Então, se ele não tinha nada para esconder, ele deveria ter feito. Mas não, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas isso é a parte leve. Em 2014, ele foi acusado, ele levou a Rede Globo para a justiça até por causa disso, porque ele inventou de fazer uma promoção no programa dele que era assim: brasileiras que quisessem tentar uma nova vida fora do Brasil, que mandassem lá, se inscrevessem no programa dele, que ele iria procurar gringos que estavam no Brasil para a Copa do Mundo, que quisessem casar com brasileiras para levar para fora. Parece bonitinho, mas isso é exploração de turismo sexual. Isso é, no mínimo, incentivo ao turismo sexual. Isso foi parar na justiça. Essa promoção nem aconteceu. Ele lançou oficialmente lá no site da Globo, mas nem teve chance de ir para frente. Mas ele tem coisas piores. Existe uma lei chamada Lei Luciano Huck. Quem mora em Angra dos Reis sabe. Porque o Luciano Huck construiu uma mansão gigantesca numa ilha lá em Angra dos Reis. Na época, o governador era o Sérgio Cabral. Ele fez a construção desrespeitando normas ambientais. E ele foi condenado a pagar uma multa e a demolir grande parte da construção que ele fez. Aí o que ele faz? Malandramente, contrata para se defendê-lo o escritório de advocacia da esposa do governador. Veja, ele contratou a esposa do governador para ser a defesa dele. E aí, logo na sequência, foi feita uma lei que legalizou todas as casas irregulares. Essa lei ficou conhecida como Lei Luciano Huck. Em 2016, bateu um grande medo nele, porque o Sérgio Cabral foi preso pela Lava Jato. E ele estava falando que ia fazer uma delação. Essa delação ele poderia entrar porque a esposa do Sérgio Cabral estava com 11 milhões bloqueados pela justiça. E ele falou: o que vai acontecer? Eu contratei a esposa dele, agora ela está com os bens bloqueados, o governador está preso. Será que eu vou entrar nessa delação premiada? Foi nessa época que ele pensou em entrar na política. Não necessariamente como presidente, mas para ter imunidade parlamentar. Veja, é isso que pode estar no nosso futuro daqui para frente. Então vamos abrir o olho, porque essas ideias embrionárias, com a insatisfação popular, e a insatisfação popular só vai aumentar, pelo menos 40 milhões de pessoas não vão ter o que comer em janeiro quando acabar o auxílio emergencial, porque essas pessoas vão estar sem trabalho, sem seguro-desemprego, sem auxílio emergencial e o pior de tudo é sem a perspectiva de ter um emprego, porque não se geram empregos nesse país. Paulo Guedes não consegue gerar um emprego. Essa insatisfação pode levar as pessoas que já estavam chateadas com a política, apostaram no bolsonarismo, se decepcionaram, vamos tentar uma coisa diferente, vamos de Luciano Huck, vamos de Sérgio Moro. São pessoas que não têm capacidade administrativa pública nenhuma. Luciano Huck pode administrar as empresas dele, mas a administração pública é diferente. E não tem a menor possibilidade de promover reformas, porque eles são a favor da política liberal e da diminuição da desigualdade social. Como que essas duas coisas vão andar juntas, que é o detalhe, né? Se você reduz impostos, se os ricos vão pagar menos impostos ainda, como que você vai reduzir a desigualdade social? Mas, chegando mais informações eu trago para você, certo? Se você gostou, se inscreva no canal. Você recebe os próximos vídeos. Valeu? Um grande abraço e eu já fui.